Bom dia, alunos, bom dia, tutores, bom dia, professor Luiz. Bom dia, professora Elaine. Tudo bom? Bom dia, tudo bem e vocês? E aí, tudo como bem? é que foram a prova de vocês? Foram bem? E nessa aula de hoje foi bem interessante, né? Eu estava conversando aqui com o professor Luiz, como que essas ideias como a ciência, ela vai se complementando, se transformando, né? Naquela ideia que diz que, na verdade, nada se cria, tudo se copia, né? Bem interessante, porque se a gente for Olha o direito de autor, né, professora? Cuidado com o direito de autor, lembra de pesquisa? Mas se a gente for analisar essa questão da construção do conhecimento, a gente não constrói do vazio, a gente constrói sempre de algo que já existe, né? E aí, trazendo para a nossa realidade dessa aula de hoje, essas ideias, por exemplo, de David, do liberalismo, elas partiram justamente das ideias de Durkheim, né? Então, vão se complementando. É aquilo que nós já conversamos aqui. Às vezes a gente olha assim as teorias e a gente pensa assim, ai, mas cada teoria é diferente. Mas quando você começa a se aprofundar em cada uma dessas teorias, você vê que em algum momento elas se fundem. Em algum momento tem alguma coisa entre uma teoria e outra que se casa e que tem alguns pontos em comum. E alguns pontos também que se divergem. E é justamente a partir dessa divergência e desses pontos em comuns, dessa mistura, dessa dialética, é que o conhecimento vai se transformando. Né? Porque a dialética é isso, é essa transformação. É você pegar aquele conhecimento que já existe, começar a questioná-lo, até nascer um conhecimento novo. E isso, gente, é ciência. E a ciência é linda, né, professor? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha na nossa apostila antes de partirmos para a nossa atividade? Pessoal, será que a professora vai lembrar de novo nós o que mesmo? Alguém risca um palpite? Olha aqui, a responsabilidade, a nossa, né? Responsabilidade. Voltando aqui, olha, chamando a atenção de vocês, essa cabecinha pensante aqui, olha, Gente. os nossos pontos de reflexão, né? Tem alguns pontos de reflexão aqui bem interessante. E temos aqui o nosso pratique, ó. Aqui, Pratique. né? Isso, que é o ponto que nós temos aqui, Vou fazer como aqueles alunos, tá, professora? Pratique. Exato, vamos praticar, vamos exercitar, colocar em prática aquilo que nós já vimos na teoria, né? E temos mais outros pratiques aqui temos aqui, ó, o Saiba Mais, que é onde você vai exercitar e conhecer um pouquinho mais sobre o conteúdo. Eu gosto de chamar a atenção de vocês para esses pontos na apostila, porque é uma maneira que você tem de aprofundar o seu conhecimento, de colocar em prática essa dialética do qual nós estávamos falando aqui, né? Esse pratique, por exemplo, que nós temos nessa atividade, e os outros também que temos nos outros módulos, são bem interessantes, porque pega justamente todo esse conhecimento que a gente adquire, né, na teoria aqui, e coloca a gente para pensar, peraí, mas será que hoje é assim mesmo que funciona? Será que se a gente pegar tudo aquilo que nós aprendemos, que nós discutimos, não só nesse módulo, mas nos outros, o que a gente aprendeu até agora, será que é assim mesmo que funciona? Então, esses pratiques, eles servem para isso, para colocar você para refletir, para pensar um pouquinho, para fazer a dialética acontecer, né? E construir esse conhecimento. Não deixe de ter um pouquinho mais de atenção nos pontos de reflexão que são propostos e, principalmente, não deixe de praticar os pratiques. Praticar os pratiques. É interessante. Maravilha. Isso. Praticar. E a gente descobre cada coisa, né, professora? Exato. E, às vezes, são momentos assim, e eu tenho olhado as propostas de pratiques, são bem interessantes, são justamente chamadas à reflexão. É você parar e pensar, e aí? O que todos esses teóricos, esses cientistas dizem? E a minha realidade aqui na minha escola, como é que é? Né? O que isso tudo tem a ver com a minha realidade? E esse é o momento de você contextualizar. Oi, professor. É tão tremendo porque com a tecnologia hoje, as fronteiras se estenderam.
Exato. Então, e hoje nós não podemos mais nos isolar. A nossa escola isolar de um contexto. Quer seja do mercado econômico, do mercado cultural, sabe? Então, de todos os aspectos, nós estamos hoje integrados. Exatamente. Então, hoje você consegue, em qualquer lugar do mundo onde tem uma internet, você visualiza uma biblioteca em Nova York. Então, não que eu fui lá ainda, nem na biblioteca, mas a informação está disponibilizada a uma velocidade recorde. Então, gente, e nós indo à busca e praticando o que nós estamos vendo. Praticando assim, mesmo, ou dialogando, ao fato de você repetir para alguém, você está exercitando. Exato. E você está fixando o conceito. Exatamente. Tem uma chargezinha na nossa apostila que diz bem assim, principalmente no início desse tema que estamos trabalhando sobre o liberalismo, que fala bem assim, tudo depende de você. E é isso, né, professor? É verdade. Às vezes a pessoa essa busca depende de cada um. Então, nós temos que saber como nos expressar, senão de repente as pessoas vão chamar a gente de metido, boçal, né? Isso agora só fala de... Não, como é que você pode, às vezes eles vão ver em nós um ponto de referência. Exato. Para a informação. Então a gente não desassocia, assim, a gente associa e faz a inclusão social. Exatamente. E sempre procurar trazer todo o contexto que a gente está estudando para a nossa realidade. Porque senão, por que adianta estudar tudo isso? É verdade. Né? Essas teorias que foram verdades lá em 1800, em 1900, e aí, valem hoje? E até que ponto valem? A gente precisa refletir sobre isso. Não é isso? Professor, como é que está a participação no chat? Professor, eu acho que eles estão... Acho não. Eles estão um pouco ainda reflexivos por conta da prova, tá? Estou agora nos postes. Nós estamos praticamente com poucos polos, mas com algumas colocações. Vamos compartilhar. Então, isso. Vou compartilhar agora as perguntas. As perguntas, depois nós vamos socializar. E aí a gente passa para a socialização das respostas, ok? Então vamos lá. Como sempre, eu vou ler as perguntas e depois a gente socializa as respostas, ok? Questão número 1. Qual o instrumento de conservação das relações sociais existentes? Questão número 2. Por que a teoria do capital humano relaciona educação e desenvolvimento econômico? Por que existe essa relação? A questão número 3. Defina teoria do capitalismo humano. E na questão número 4, faça com seus colegas uma abordagem do seguinte assunto: conceito de mais-valia. Então, vamos agora às respostas dos polos. Vamos, só um minutinho, tem uma aqui. E aí, como é que estamos? Tá bem. Agora, é o seguinte, quem começou hoje o chat? Qual foi o polo? Qual foi o polo que começou o chat? Espigão do Oeste, olha com a Maria Regina. Parabéns, como que é mesmo, né? De Espigão. Estava esquecendo. A Maria Regina, na questão número 2, ela postou. A Maria Regina, diga-se de passagem, ela postou das três questões. Parabéns, questão Maria 2, Regina, 3 e 4. Parabéns, Maria Regina. Ter iniciado aí Iniciou e depois, ao longo do caminho, ela foi colocando os outros posts. Foi interessante. Na questão número 2, os países que investem na educação... Você quer falar a resposta, professor, como você vê na questão? Não, eu prefiro ouvir a resposta dos alunos. Então tá. Na questão número 2, ela diz assim, os países que investem na educação, os seus educandos são mais desenvolvidos, vamos dizer assim, né? Com formação profissional e educação bem favorecidos. Exato. Deixa eu entender. Os seus educandos são mais desenvolvidos, né? Com formação profissional e educacional bem favorecido. Com um favorecimento melhor. Na questão número 3, ela diz o seguinte: existe relação entre o desenvolvimento de um país e a educação de uma população. Os países mais desenvolvidos dão mais prioridade à educação. Exatamente. Nós temos visto isso durante o curso bem detalhadamente. Maravilha. Gostei, Maria Regina. E na questão 4,
ela diz o seguinte: esse conceito retrata que o ser humano trabalha mais, assim ele produz mais e pode ter ter condições melhores de vida, ou seja, uma qualidade de vida superior às suas expectativas. Exatamente. Na questão número 3 aqui, sobre o que ela fala, tem música que eu não gosto de lembrar, mas eu fui pegar vamos pegar o lado positivo disso quando formos analisar o porquê da Alemanha nos dar de 7-1. Quando veio todas aquelas reportagens... Não é só esporte. Não é só esporte. Claro, surtiu o efeito lá, o reflexo. É reflexo. O reflexo, não é? Mas onde que começa? Começou quanto tempo atrás? Nos últimos 20 anos, eles começaram a investir na educação, na formação, não só profissional, mas também intelectual de todos todos os jogadores. Você vê que a base educacional, as escolas foram preparadas como centro de treinamento. Isso foi difundido país afora. Gostei, Maria Regina. Só estou trazendo esse exemplo aqui, exato, porque nos marcou, acho que nós que estamos procurando conhecer mais a educação, que na verdade é isso, nós estamos nos preparando. Não sei qual vai ser o dia de amanhã, mas nós temos que pegar essa base, essa essência da educação, porque senão amanhã nós não conseguimos ser mais um no processo. E não é essa a intenção. Uma coisa que o professor Luiz estava falando aqui antes de iniciarmos a interação, muito interessante, professor, a respeito da pirâmide. Né? Gostaria que você falasse um pouquinho. Por favor, é porque eu acho que está bem dentro dessa questão, pertinente? É bem pertinente, dessa questão número 3 principalmente, e é bem interessante aquele comentário que você fez. É um princípio da administração, da teoria de Maslow. A teoria de Maslow, ela fala da pirâmide das necessidades humanas. A base inicial é a segurança. E o topo, há quem diga que são 5 níveis dessa pirâmide. Alguns já colocaram mais 2, tá? Mas vamos pegar o primeiro e o último, segurança, e o último, autoestima. Então, na autoestima, o que você espera? Que todo gestor, todo aquele que comanda, todo líder, ele esteja preenchido, satisfeito, vamos dizer assim, realizado nessas necessidades. E ele está no topo da pirâmide para que ele possa, aí sim, por uma questão, a autoestima resolvida, ele possa entender todos os seus liderados. Interessante esse princípio de liderança. As decisões corretas. Então, as decisões corretas. Então, quando nós estávamos comentando aqui no assunto pertinente, era com relação a como entender os problemas, as dinâmicas, as situações, se muitas questões levantadas, você não está resolvido na tua autoestima. Então, nós somos confrontados. Exato. Somos confrontados. Agora, eu digo a você, se nós esperarmos hoje que todos esses níveis sejam preenchidos, você vai... Pode demorar muito tempo, eu não vou dar iniciativa, não vou dar o passo seguinte, eu não vou tomar iniciativa, nada vai mudar porque eu estou nessa condição, mas não, se é uma necessidade da autoestima, professora, eu fiz isso, com todo respeito aqui, não é, um dia eu falei, pera um pouquinho, quando eu me passar essa proposta, você começa a analisar a sua volta e fala, pera um pouquinho, eu tenho situações para serem resolvidas pessoais, mas no entanto, naquele exercício da função, eu não posso trazer ela não pode estar em evidência. Que tem que estar em evidência é o exercício da função. E partindo do princípio que nós não vivemos sozinhos no mundo, a minha autoestima tem que estar resolvida. Exatamente. E como professor, como é que eu vou entender um aluno? Como é que eu vou entender o servidor? Então, nós vamos trabalhando nessa questão. É um passo a passo, são degraus que têm que ser galgados, né? E partindo desse princípio de que nós não vivemos sozinhos no mundo, nós não estamos isolados, vivemos em sociedade. Professor, aí entra outra questão, que eu vejo assim, tal qual o pintinho, né? O pintinho, quando vai nascer, a galinha não quebra o ovo para ele, não. Ele tem que fazer isso. Ele é que se mexe lá. Eu lembro quando criança pequena, então... De repente você via no ninho um ovo rolando, aqui está um ovo mexendo ali no ninho, mas o que é aquilo ali? Você via de repente, e o pintinho estava nascendo, estava surgindo. E se ajudar, e se a gente vai lá quebrar antes, tem que levar para a chocadeira. Ele pode até morrer. Tem que levar para a chocadeira. Mesma coisa acontece com a borboleta quando está no casulo. Tudo tem o seu momento. Então, gente... Né? São esforços que cada indivíduo tem que fazer para
contribuir com um todo. Como for oportuna a colocação da professora Elaine, então, hoje esse é o nosso momento, de nós procurar trabalhar nossa autoestima e entender esse contexto geral, ou seja, para atender aqueles que nos estão à nossa volta. E assim, posso concluir assim? Muito obrigada, professor, pela colaboração. E assim, para concluir essa discussão, né, mais voltada para a questão 3, para concluir essa discussão, um pontinho para refletir. Nós sabemos que a educação no nosso país falta, sim, muito para chegar num ponto que a gente diz, não, ok, agora tá legal. Mas e aí? Vamos cruzar os braços? Né? Diante disso tudo que a gente comentou aqui agora, da responsabilidade que cada um de nós temos para que o todo, e esse todo que eu estou dizendo agora, estou me referindo ao nosso meio social, onde eu estou inserida, né? Tenha um reflexo positivo de mim. O pouquinho que eu faço de diferente e o pouquinho que eu faço, a diferença vai interferir no meu meio e vai interferir no meio maior. E aí, isso vai propagando, ok? Vamos continuar compartilhar as respostas dos fóruns? Vamos lá. Gosto de ouvi-los. Eu gosto de ouvi-los e ser voz de vocês, né? Que é tão interessante, professor, a gente aprende muito. Falando da Maria Regina, lá do Espigão, em Guajará. Olha que oportunidade você está me deixando ser teu porta-voz Olha aí. Nesse chat. Quanta honra, né, professor? Quanta honra. Quero fazê-la com zelo. Em Guajará-Mirim, o Adelino, na questão número 3, diz o seguinte: a teoria do capital humano está sustentada na educação e no individualismo do ser. A teoria prega que a educação vai dar mais oportunidade a todos, o que melhora o desenvolvimento econômico e traz satisfação ao indivíduo, que com maior escolarização ganha mais. Exato. Mas, por outro lado, esse processo aumenta o lucro dos empresários. Mas o ciclo econômico, né? Ciclo econômico. Em Guajará-Mirim ainda, a turma responde à questão número 4. A mais-valia é um processo que aumenta o lucro dos empresários, uma vez que ele não paga ao funcionário por todo o tempo trabalhado. Resumiu de uma maneira... bem interessante. Espigão ainda, só um minutinho, a Vilma lá na questão número 2 diz o seguinte: porque quanto maior for o investimento na educação, mais preparado e desenvolvido será o país. Vilma? Muito bom, Vilma. Espigão ainda, o Jorge, na questão número 2. Olha o Espigão como está hoje, né? Espigão está bem participativo. Está bem participativo. Parabéns. Na questão número 2. Educação leva a qualificação, que leva a melhores rendas, que leva um país a ter renda, melhorando o fator econômico. Olha, ficou lindo. Que leva. Exatamente. Uma escalada, né? Maravilha, São pontes, Jorge. né? Uma ponte, exatamente. São pontes, degraus, assim, né? São pontes que são construídas. São construídas. Na questão número 3, ele diz o seguinte, no mesmo o Jorge: a teoria baseia-se na educação de um país, qualificação do cidadão, levando para uma melhor renda, para uma melhor renda, elevando melhores condições, as minhas e do meu país, melhorando o meu poder de compra, mais imposto e mais empregos. Exato. Uma correlação, né? Eu melhoro de um lado, em contrapartida, vem do outro. Exato. Interessante isso, Jorge, porque às vezes a gente vê alguns benefícios, alguns incentivos governamentais, alguns subsídios para financiamento de determinadas áreas. Eu acho interessante a pessoa tentar entender o que é esse capitalismo. Por exemplo, de repente, né, questão propaganda, mas tem um agente financeiro que é subsidiado por algumas situações de empréstimo que faz para incentivar alguma área específica. É um juro baixíssimo. E tem pessoas ainda que eu tenho encontrado que ele tem receio e fala: não, quero fazer com capital próprio. É um orgulho pessoal. Na área da agricultura mesmo, na área da agricultura, muitas linhas de crédito nesse sentido. Então, a pessoa fala assim, não, de repente fala: por que eu não vou lançar a mão desse incentivo, desse benefício? É um direito. Uma vez que ele tem, ele pode usar.
o capital que ele tem para outras ações, para dar até um lastro, e ele usa isso de certa forma, porque ele está contribuindo. Esse incentivo porque é uma via de mão dupla. Exatamente. O governo acredita, o governo investe em inovação, investe, os governos municipais, tem as fundações. Tem os impostos, então, não tem esses incentivos, gente, que é uma contrapartida. Nós não podemos ter essa questão do menos-valia ou mais-valia. 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 Mas às vezes o mais-valia entra com o menos-valia. Não é, professor? Exato. Porque ele vai lá no município, ele quer que o município dê alguma coisa. Não é para dar nada para ninguém. A questão é você usar de um benefício, porque você lançando mão daquele benefício, você tem condições de reverter em benefício para outro. Exatamente. Você multiplica a ação. Cada um que o governo investe, 100 retorna em benefício para demais. E uma coisa muito interessante, gente, de termos conhecimento desses assuntos, que muitas vezes a gente olha e diz assim, isso é muito chato. É verdade. Mas não é não. É interessante que saibamos disso justamente para que quando a gente ouvir falar ou quando a gente vê acontecer, a gente fala, peraí, né, isso é retorno. Então o governo não está fazendo favor. Político XYZ não está fazendo favor. Isso é obrigação, isso é um retorno dos impostos que nós pagamos. É verdade. Né? Então, é muito interessante a gente tomar conhecimento desses assuntos. Maravilha. Professor, na questão número 2 ainda, o Osimar é do Zona Norte. Desculpa. Muito bom, bem lembrado. Porque uma sociedade preparada intelectualmente torna-se mais capacitada para o trabalho. Logo, são mais produtivas, possuem o conhecimento e habilidades para o trabalho. Muito bom, muito bom. Ok. Ouro Preto. Tava sentindo falta do Ouro Preto do Oeste. Por que será, hein? Por que Ouro Preto? Eu gosto de Ouro Preto. Por que você gosta de Ouro Preto? Eu tenho uma paixão assim particular por Ouro Preto, igual você tem por Guajará-Mirim. Não exponha. Eu gosto de Guajará. Mas é uma paixão assim pelo local, gente. Pelo local. Os polos assim, de um modo geral, eu acredito no desenvolvimento de Guajará-Mirim, não só porque eu vejo o desenvolvimento dos outros lugares, dos outros municípios que eu passo. E nesse caminho agora que eu fui até Costa Marques, eu dava aquela vontade de encontrar algum deles, mas em Costa Marques nós paramos o trânsito, literalmente em Costa Marques, com o ônibus do IFRO. Mas é interessante você ver a proposta dos municípios, e Guajará-Mirim eu acredito muito que dá para... Olha, com a educação vai se mudar muito aquele cenário. Mas eu estou ansiosa para conhecer, saber, ouvir a contribuição do Polo de Ouro Preto. De Ouro Preto está aqui. Então vamos lá. O Osimar não, ele não identificou quem é, Osimar de Zona Norte. Ouro Preto, a base do relacionamento da economia, sem dúvida, está na educação. Resumindo, a educação é a base da sociedade. Exatamente. O começo de qualquer construção se dá necessariamente no alicerce. Tá aqui, é o Franklin. Parabéns, Fernando Franklin. Batista da Costa. Parabéns ao Franklin pela resposta. Estava no final, Franklin. Em Cujubim. Olha, lá da Maria. Cujubim aí também. Isso, em Cujubim está aqui. Na questão número 4, segundo a teoria de Marx, mais-valia é nada mais, é nada menos do que o excedente da força de trabalho, isso dos funcionários, no qual gera lucro para o patrão. Esse é um dos princípios do sistema econômico capitalista. Muito bom. Cujubim ainda, a Inalda, diz o seguinte, acho que elas sempre andam juntas, na questão número 2. Pelo menos necessita caminhar juntas, porque quanto mais aprende, mais chances de progressão de modo geral. Exatamente. Tá a educação tem que... Vamos ver aqui mais de modo geral. Que maravilha, nosso abraço também por lá, pro pessoal do Ouro Preto. Gente, que maravilha. Vocês são todos maravilhosos, viu? Que maravilha, vocês são maravilhosos, é quase um pleonasmo, né? Professora, eu não estou entendendo, o pessoal está aguardando. É maravilha demais. É maravilha demais, né? Não, Rondônia está num destaque excepcional. A gente volta para Rondônia, porque acredito no povo, sabe? Crescimento, né? Crescimento. E nós hoje estávamos tratando aqui um pouquinho, o tema que foi abordado foi muito liberdade, liberalidade. Professor, eu vou abrir esse tempinho porque não tem nenhuma resposta para compartilhando. Eu vou olhando para cá. Aí, nessa questão da liberdade, liberalidade, libertinagem, começa tudo com mas vem cá, liberalidade, liberdade, libertinagem.
mas é algo que a gente precisa aprender muito bem o que é isso. Nós contexto. Conversávamos aqui sobre essa questão de como entender essa liberdade que nos é dada. Né, professor? Exato. E nós comentávamos aqui, nós temos nossas reflexões, depois a gente vem, dialoga e a semana passada nós tivemos assim posso expor? Por favor. Fomos visitar, olha, fui até dessa vez, não é Ifrotur, mas eu fui até não fui o campo, mas fomos até Buritis. E levamos alunos também, acho que é uma missão nobre. Uma visita técnica. Foi visita técnica. Agora você imagina, conduzir os jovens, ainda mais que tem uma defasagem, vamos dizer assim, uma faixa etária, né? Grupo de adolescentes. De adolescentes. Então, como entender, e sabendo que o pessoal de 4º ano, entender. Eu fui assim, gente, confesso a vocês, eu fui ciente de que eu ouviria algo a respeito, para um hotel e tal, eu ouviria algo a respeito dele. Mas, porque alguém conversou mais alto, eu sabia que eu ouviria algo. Mas é claro, saí sem falar nada para ninguém, eu sabendo. No outro dia, acordei de madrugada, teve alguma situação? Teve, professor. E me relataram. Só que depois fui chamando a atenção. Tá bem, é tal qual o pai, você chama a atenção para um filho. Ótimo, reconheço. E como tratar com esses meninos? Algo tremendo aconteceu com o professor Elaine, quando eu refleti, surgiu assim naturalmente falando com ele, sobre os limites que a vida nos impõe. Gente, todos nós, seja em que faixa etária for, nós temos limites. E eu vi que tem 2 tipos de atitudes nós frente aos limites. Tem um limite que eu vou superar sempre. Os limites pessoais que eu mesmo coloco para mim mesmo. Exato. Esse limite eu tenho que superar. Então eu vou usar a minha liberdade para superar esses limites. Mas, por outro lado, no lei do direito, tem a liberdade, a minha liberdade vai até onde começa o direito do companheiro. Então, eu vou analisar o cenário, a liberdade é o direito dele. Não vou infringir o direito dele. Meu limite termina quando o seu começa. Exatamente, quando termina, o meu limite está estabelecido. Exato. Eu tenho que ter essa percepção. Agora, e para um jovem? Eu falei, gente, tem um limite que eu vou ter sempre que respeitar, que é o limite da obediência. Tudo que nos coloca obediência, que eu vejo, esse é um limite que eu vou respeitar. E assim a gente vai... Eu cresci muito. Na hora de falar, surgiu na reflexão com eles. Gente, eles me deram um show naquele dia. Isso foi no primeiro dia, aquela euforia. 4º ano formando, gente, saíram, tiveram liberdade. Todos maiores de idade, mas me deram uma tranquilidade, uma resposta que eu não falei mais nada. Valeu a pena. Valeu a pena. E eu falei, não, de manhã, olha, eu ouvi, não expus ninguém, mas tem um detalhe. O que eu quero dizer, a conta de vocês está zerada comigo. Zerada. Mas agora vamos viver. Saiba descobrir esse limite. Exatamente. E nós temos nossos limites que o livro nos impõe, né, professor? O limite do aprendizado. Então, às vezes a gente conta algumas historinhas da vida real aqui, mas justamente para contextualizar tudo isso que a gente tem visto. Às vezes nós temos ouvido dos próprios tutores, né, comentários de que porque os alunos estão achando o conteúdo difícil. Mas essas historinhas que a gente conta e que a gente compartilha porque são experiências vividas por nós. Né? Essa experiência que o professor acabou de compartilhar aqui conosco é bem recente, né? Do último final de semana, e são experiências que contextualizam tudo isso que a gente tem visto aqui. Essa questão da liberdade, né? Da liberdade individual, da liberdade de enquanto de respeitar o limite do outro. A gente tem visto isso aqui, não só nesse módulo de hoje, nessa aula de hoje, mas se você analisar, nós temos visto isso no decorrer do curso, principalmente por conta do local onde nós estamos inseridos, uma escola. Você vê que teve um slide que ela falava muito bem sobre essa questão da liberdade, não fixei bem, mas a liberdade de expressão, aonde você, com essa liberdade, você consegue criar mais. É dialética. É dialética, né? Exato. Isso é a dialética, né? Esse criar... Agora, e essa liberdade, como você fala, os limites naturais é que, eu falo, não, eu não posso exceder. Nessa liberdade que me deram, eu não vou exceder os limites que eu tenho a percepção que esse é um limite que eu preciso respeitar. Que é ou da organização, ou do ambiente, ou da sociedade, ou da casa, assim por diante. E pensar, gente, em agregar,
valores. Hoje em dia, a nossa sociedade está carente de valores. E o que nós, enquanto educadores, podemos contribuir para que essa realidade mude, ou para que ela melhore, ou por que não dizer para que o devir aconteça na nossa sociedade, em relação aos nossos valores. Professor... acabou. A Sandra de Ouro Preto mandou um abraço para você. Obrigada, Sandra. Obrigada aos alunos do Polo de Ouro Preto. E, gente, aos demais polos, Costa Marques, Cujubim, Guajará-Mirim, professor me ajuda, São Francisco. Gente, muito grata, assim, todos vocês estão aqui. São Miguel. Gente, olha... Às vezes a gente brinca aqui que tem a preferência de A ou B, mas não é preferência do polo, é porque a gente sempre tem uma paixão especial por determinada localidade. Então, assim, já morei em Ouro Preto, tenho uma paixão por aquele local, né? E o professor Luiz também já morou lá em Guajará, né? Não morei, não. Mas tem uma paixão por lá. Eu brinco com Guajará que eu falo que eu vou morar. Vocês, assim, estão nos nossos corações. Muito grata pela participação. E a gente fica aqui esperando ansiosa a nossa próxima aula. Professor, muito obrigada. Obrigado. E até a nossa próxima aula. Como que a professora faz, né? Parabéns. Então, um abraço, gente. Até a próxima aula.